A paz do Senhor seja com todos. Você trouxe o Evangelho aí? Então, vamos ler o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. João conseguiu relatar coisas que Mateus, Marcos e Lucas não relataram. E aqui tem essa declaração bastante interessante do Senhor Jesus. Quero que você preste atenção. João registrou que Jesus olhou para as pessoas e olha, eram pessoas religiosas. E mais, pessoas que achavam que eram salvas. E foi para essas pessoas que Jesus disse o seguinte, preste atenção. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. A palavra servo hoje em dia não é muito usada, mas popularmente falando significa escravo. Então Jesus disse, em verdade vos digo, que toda pessoa que comete pecado é escrava do pecado. Eu vou ler mais uma vez, e eu quero que cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida, repita em seguida, vamos lá. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E aqui fica até uma indagação. Cometer pecado uma vez só ou praticar o pecado? O que nós entendemos nessa leitura é que basta cometer um pecado para se tornar escravo do pecado. É um segredo que Jesus está ensinando agora, e nós vamos falar sobre isso. Mas você crê que Jesus fez essa declaração? Quem acredita? Levante a mão. Então, desocupe as tuas mãos agora, e vamos dar uma grande salva de palmas para a palavra do Senhor Jesus. E à medida que você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo, vai glorificando. Você que está nos acompanhando à distância, no Brasil e fora do nosso país, outras nações de língua portuguesa, glorifiquem a Deus conosco agora. Abra a boca e diga glória, 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 glória. Você que está nos ouvindo, aplaude e glorifica. Aplaude da glória. Vamos fazer este louvor chegar até o trono de Deus. Continua, continua. Pai querido e Deus amado, olha a multidão que está te aplaudindo e te glorificando agora. Veja, meu Deus, quem te aplaude, quem te glorifica, em toda parte, em todos os continentes. E derrame sobre cada vida a tua virtude, a tua bênção e o teu poder. Agora, Pai Santo, vem com teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar, senta. Quem não tiver lugar, fica de pé mesmo, como eu. Mas preste atenção na palavra agora, tá? Olha só, para você entender mais claramente o que Jesus quis dizer, você precisa compreender qual é o mecanismo do pecado, como que o pecado aprisiona a pessoa, como que o pecado faz a pessoa se tornar escrava,
Mas tem que ser uma definição segundo a palavra de Deus e não segundo aquilo que as religiões dizem. Teve um homem no passado que foi chefe da igreja de Jerusalém. Foi o primeiro chefe da igreja. O nome dele era Tiago. Ele era meio-irmão de Jesus. Irmão só por parte de mãe. Porque Jesus tinha como pai o próprio Deus, foi gerado pelo Espírito Santo, e Tiago tinha como pai o José, que se casou com a Maria. Então eu quero que você veja a declaração de Tiago a respeito do mecanismo do pecado para aprisionar as pessoas. Vamos comigo na carta de Tiago, e é legal a gente poder ler, não é? Um documento que foi escrito há quase 2000 anos atrás, por uma pessoa tão importante, e a gente poder ler aqui no original, porque esse era o ensinamento da igreja cristã primitiva. Então escute só, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12, acompanhe. Se você não tem o evangelho aí, preste atenção, escute. Bem-aventurado o varão, quer dizer o homem, a mulher, a pessoa, o ser humano, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera o quê? A morte. Por isso que o pecador, ele perde a sua salvação, ele perde a alma por causa do seu pecado. Tem algumas palavras aqui que eu quero destacar nessa carta de Tiago. Anote, por favor. Primeiramente, ele usou aqui no versículo 14, a palavra engodado. Que cada pessoa é tentada, todo mundo é tentado, viu? Você pode ter certeza, não haverá uma só pessoa no planeta que diga, eu nunca sofri uma tentação. Porque o tentador trabalha com muita eficiência nesse ofício de tentar as pessoas. Então, cada pessoa, em determinados momentos, ou em vários momentos, ou constantemente, será tentada. Então, olha aqui, ó. Cada um é tentado quando atraído e engodado. Engodado quer dizer enganado. A palavra engodo originalmente se referia a uma isca para pegar peixes ou passarinhos. Você não sabia disso? Olha só. Quando eu era menino, hoje em dia eu não sei se as crianças fazem isso, mas a gente gostava de pegar pardal. A gente fazia uma arapuca com varetas de bambu, era tipo assim uma pirâmide. Aí a gente colocava uma pequena forquilha, um galinho, segurando assim aquela arapuca, amarrava uma linha bem fininha, colocava umas iscas, alpiste, milho, pedacinho de pão, miolo de pão. Aí com aquela linhazinha amarrada na varetinha, a gente ficava escondido atrás do mato, de uma árvore, esperando os pardais. Aí quando o pardal ia para pegar a isca, o pãozinho, o alpiste, o milho, a gente puxava aquela linha, o pauzinho escorregava e a arapuca prendia o pardal. Vocês nunca fizeram isso? Quem já fez isso, levante a mão. Isso é um engodo. O engodo é a isca para pegar o passarinho. O que a gente faz? A gente enganou o passarinho, foi ou não foi? O passarinho pensou que achou um monte de comida, ele olhou, que maravilha, que sorte que eu tenho, achei pão fresco.
Passarinho é enganado. Passarinho pensa, que sorte que eu tive, achei um monte de alpiste aqui no meio do mato, que sortudo que eu sou. Aí o passarinho cobiça aquele alpiste, aquele engodo, aquela isca, e acaba caindo numa arapuca e é aprisionado. Meninos malvados até matam os passarinhos. Diz, vou comer carne de passarinho. Não é? Ou então deixa o pardal preso numa gaiola e em poucos dias ele morre. Porque ele não consegue viver sem a liberdade. Está entendendo isso? Então cada um, quando tentado, é engodado, quer dizer, é enganado pela sua própria o quê? Concupiscência. Anote aqui esta palavra também, porque a palavra concupiscência quer dizer desejo. O passarinho, quando ele viu aquele engodo, sem saber que era uma arapuca, ele olhou miolo de pão, alpiste, milho, quirela de milho. De olhar, ele sentiu desejo. O ser humano com relação ao pecado é a mesma coisa. Ele olha e dá a concupiscência, o desejo. E esse desejo, olha só, continuando aqui a definição bíblica. Assim que concebido, dá luz ao pecado. A pessoa, olha uma coisa, é uma armadilha do diabo, é um engodo, é uma tentação. E pode ser qualquer coisa, viu? Pode ser com relação a dinheiro, pode ser com relação à fama, à glória, a posses, pode ser com relação a sexo, pode ser com relação a qualquer tipo de pecado. A pessoa fica olhando aquilo, não sabe que é uma armadilha, que é um engodo. E a pessoa é tentada, ela fica olhando aquilo e fica desejando. E a pessoa é enganada pelo próprio desejo. A pessoa pensa assim, uma vez só não vai ter problema. Rapidinho não vai ter problema. Não é? A pessoa é enganada pelo próprio desejo, ela começa a desejar aquilo. Aí, quando essa concupiscência é concebida, quer dizer, é realizada, essa concupiscência é um desejo, é uma vontade. É uma vontade irresistível que a pessoa tem de fazer aquilo, nem que seja só uma vez, mas basta uma vez. Basta uma vez. É como a pessoa que diz, pode fumar essa pedrinha de crack, é uma só. O crack vicia na primeira pedra. É como a bebida, é como a maconha, é como o cigarro, é como qualquer coisa assim. A pessoa é enganada, ela pensa que está no controle da situação e feito um pardalzinho ingênuo, cai naquela arapuca, naquele engodo. Aí, essa concupiscência concebida gera o pecado, e o pecado gera o que, igreja? A morte. Esse é o mecanismo do pecado. Quem entendeu, levante a mão. Então vamos voltar num tempo da história do universo, quando não existia pecado. Uma criatura perfeita, sublime, formosa, inteligentíssima, altamente capacitada, tinha um trono no monte. Mas acima daquele monte havia um monte altíssimo com outro trono. E essa criatura perfeita, formosa, inteligentíssima, ficou olhando aquele trono mais alto e deu à luz a concupiscência dentro, o desejo de se assentar naquele trono mais alto. De quem nós estamos falando, igreja? Satanás, que na época não se chamava Satanás, porque a palavra Satã quer dizer adversário. Na época ele era um querubim ungido para proteger, e o seu nome em latim é Lúcifer, que quer dizer portador da luz. Então, o primeiro pecado da história do universo teve este mecanismo. Lúcifer ficou olhando o trono mais alto e ficou desejando
até que aquele desejo, aquela concupiscência foi consumada. E ele quis se assentar no trono e ser o próprio Deus. E é evidente que Deus não deixa ninguém se assentar no trono dele. Por isso que a atitude de Lúcifer provocou a sua queda do monte e ele foi lançado no abismo. E ele está reservado para a morte eterna, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Essa é a verdadeira morte. A morte física não é nada. A verdadeira morte é a morte eterna, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. É o tormento eterno. Porque o pecado, sendo concebido, consumado, gera morte. Mas, olha só, até então não havia pecado. E Lúcifer era perfeito, um querubim perfeito, um anjo da mais alta hierarquia. Mas por causa da concupiscência e desse desejo que ele complementou, realizou através da sua própria vontade, gerou a sua morte eterna. O diabo está condenado. Agora veja outro caso. Muito tempo depois, eu não sei dizer quanto tempo depois, está o homem e a mulher, o primeiro casal num jardim de delícias. E eles estão vivendo muito bem, não tem falta de nada, não precisam de nada, podem comer de tudo, menos do fruto de uma única árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou, não coma do fruto daquela árvore, porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Não é que o fruto era um veneno que mataria o primeiro casal, mas o pecado que seria gerado, que traria como consequência a morte. Como que foi o processo de Adão e Eva? Eles ficavam olhando para aquilo, feito pardais ingênuos, olhando. Aí veio Satanás incorporado na serpente e fez o ser humano duvidar da palavra de Deus. Então, o homem deixou de lado a palavra de Deus e preferiu acreditar na palavra da serpente, que garantiu que não era nada disso não, que eles podiam comer à vontade, que Deus não queria que eles comessem, porque se eles comessem daquele fruto, se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. O homem não precisava conhecer o bem, porque o bem ele já conhecia ali no Jardim do Éden. E o bem na sua forma mais perfeita e absoluta. Comunhão perfeita com Deus, vivendo num lugar maravilhoso e com comunhão com o Criador. Quer dizer que de todo bem eles já desfrutavam. Desobedecer a ordem de Deus, através da concupiscência, o desejo que foi aumentando, de consumar aquela vontade, comer aquele fruto que não era permitido, aquele desejo cresceu de uma tal maneira até que eles consumaram a desobediência. O pecado é desobediência. O pecado entra na pessoa através dos olhos. A pessoa começa a cobiçar, começa a desejar. É a concupiscência. Aquela concupiscência vai crescendo. Pode ter certeza que Adão e Eva disseram, qual o problema de pegar só um fruto e dar só uma mordidinha? Qual o problema? Mas basta uma vez, lembra disso? Toda pessoa que comete pecado se torna escrava do pecado, disse Jesus. E o que é na verdade o pecado? É dar vazão à própria vontade, contrariando a vontade de Deus. Só existe uma maneira da pessoa não pecar, é ela fazer sempre a vontade de Deus. Porém, por mais que o ser humano queira fazer a vontade de Deus, ele não consegue,
Porque desde que o primeiro casal foi corrompido e expulso do paraíso, todos os descendentes vieram com essa corrupção no seu ser. É uma inclinação para desobedecer a Deus, para desejar aquilo que não agrada a Deus e que entristece o Espírito Santo. E o diabo tenta todo mundo. Esta mensagem que você está ouvindo não é para outra pessoa, é para você. É para cada pessoa que está aqui e é para mim também. Porque não há pessoa que não seja tentada. E o processo é sempre este. O diabo, ele quer derrubar a pessoa através da tentação. E Deus, o que ele faz? Ele impede que você seja tentado? Não. Deus permite. Porque todo pecado, sabe o que significa? Um abuso da liberdade que o ser humano tem e que foi dada pelo próprio Deus. Deus poderia ter nos criado como se fôssemos robôs programados apenas para obedecer, mas Deus não fez isso nem com os anjos. Até os anjos têm o livre-arbítrio, tanto que Satanás, Lúcifer, resolveu desobedecer porque ele tinha vontade própria. Os anjos que seguiram Lúcifer tinham também vontade própria, livre-arbítrio, e decidiram desobedecer também. O ser humano não é um robô, você não é uma máquina, você tem vontade própria, porém esta vontade pode te levar à morte. Agora acompanhe isso. Jesus Cristo não nasceu da semente do homem, somente da semente da mulher. Foi gerado no ventre da Virgem Maria, um ventre puro, imaculado, um ventre santo, de uma mulher que não era uma pecadora, uma mulher santa, quase uma menina ainda, uma adolescente. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, mas mesmo assim, teve um corpo humano igual ao nosso. Portanto, o corpo que Jesus Cristo possuiu neste mundo e que foi dele, um corpo preparado por ele mesmo, era um corpo sujeito a todas as concupiscências e a todas as tentações que qualquer pessoa sofre, porque todo mundo é tentado, e Jesus Cristo foi tentado. O episódio que nos vem à mente no primeiro momento é a tentação dele no deserto. Quando ele ali fica 40 dias e 40 noites sem comer, e no final dos 40 dias ele sente fome, então vem o tentador. Porque o tentador sabe qual é o mecanismo do pecado. E até então Jesus Cristo não tinha desobedecido à vontade do Pai. O diabo então se apresenta com essa estratégia. Ele mostra pães, mas Jesus olha e vê que não são pães, são pedras. Jesus viu que aquilo era um engodo, era uma armadilha. Você está compreendendo isso? O diabo mostrou pães. Naquele delírio de muita fome que Jesus estava, ele poderia ser engodado, enganado naquela isca, mas ele olha espiritualmente e vê que aquilo é pedra. Ele não cai na armadilha. O que Satanás faz em seguida? Continua a sua série de tentações. Tenta colocar nele o orgulho que o diabo teve no princípio. Quero ser Deus. Satanás diz para Jesus ali no deserto: se tu és o Filho de Deus, salta daqui. Olha só, tentando criar nele a cobiça de ser Deus. E Jesus Cristo não se coloca como Deus, ele se humilha. Ele diz para o homem jamais tentar o Senhor. Ele não vai saltar dali. Ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo vai mostrar agora aos seus olhos todos os reinos gloriosos da terra. Num momento, Satanás abre os tesouros deste mundo
e mostra aos olhos de Jesus, porque o mecanismo do pecado é esse: a pessoa olha, deseja, aquela concupiscência cria a vontade, e essa vontade, quando consumada, dá luz ao pecado, e o pecado gera o quê? A morte. O que Satanás queria nessa tentação com Cristo ali no deserto? Que ele caísse ali, que ele morresse ali, porque ainda que ele fosse santo, gerado pelo Espírito Santo, lembre-se, nasceu de uma mulher, e mesmo Maria sendo uma mulher santa, ela é descendente de Adão, e toda a carne humana veio corrompida. Então há em Jesus a mesma fraqueza da carne que eu e você temos hoje. Naquela época ele tinha isso. Ele era passível de tentação. Ele podia cair, e Satanás tentou derrubá-lo logo no princípio do seu ministério. Mas Jesus Cristo respondeu para Satanás: Satanás, não adianta você me oferecer todos esses tesouros do mundo, toda a glória destes reinos da terra. Não adianta, Satanás, você querer me dar tudo isso em troca de uma coisinha de nada. Você só quer que eu me ajoelhe diante de você, não é? Mas está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O que foi que Jesus quis dizer com isso? Que só me interessa fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então o diabo deixou, e vieram os anjos de Deus e lhe serviram uma grande ceia. Essa é a recompensa de quem persevera. Até aqui eu li na carta de Tiago, eu li no capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Há uma recompensa para quem resiste à tentação. Mas vamos continuar no caso de Cristo. Aqui na carta aos Hebreus, eu quero que você vá comigo lá. Carta aos Hebreus, capítulo 4, no versículo 15, está escrito o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Deus não se ilude com o ser humano. E Deus não tem uma expectativa falsa com relação a cada um de nós. O Senhor conhece as nossas fraquezas. Nós não temos um sumo sacerdote qualquer que não se compadeça das nossas fraquezas. Porém, um que, e referindo-se a Jesus, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Deixe-me dizer uma coisa para você. Deus pode pecar? Pode ou não pode? Não entendi, pode ou não pode? Por que Deus não pode pecar? Porque Ele é santo. Mas Ele é o possuidor da vontade. Deus é santo, mas Deus não é ingênuo. Deus é puro, mas não é ingênuo. Você acha que Jesus, quando olhava para os homens que lhe armavam ciladas, arapucas, engodos, tentando aprisioná-lo como se fosse um pardal, você acha que Jesus não viu os corações daqueles homens malignos? Está escrito no Evangelho que Jesus várias vezes via a sua malícia. Deus é puro, Deus é santo, mas Ele vê a malícia, Ele não é cego. Você já não leu na palavra que Deus, com seus olhos, vê todas as coisas? Os olhos de Deus estão em toda parte. Quem já leu isso na palavra? Os olhos de Deus são puros e santos, mas Deus não vê a iniquidade? Deus não vê o pecado? Deus não vê a maldade? Vê ou não vê?
Deus vê, mas apesar dele ver, ele é engodado pelo desejo, pela concupiscência? Não. Deus, ele não peca, Deus, ele não mente, e Deus não deve satisfação para ninguém, porque acima dele não há ninguém. Portanto, ele poderia fazer o que quisesse e ninguém poderia cobrá-lo. E no entanto, Deus se mantém fiel a si mesmo. Deus não deve satisfações ou prestará contas a qualquer pessoa, mas ele se mantém fiel a si mesmo. A vontade de Deus é pura, perfeita e sempre boa. Por isso que Jesus, aqui na terra, disse: eu desci do céu para fazer a vontade do meu Pai. Então é aí, nesse aspecto, que Satanás quer quebrar Jesus e derrubá-lo, fazendo ele transgredir a vontade do Pai, que foi isso que Lúcifer fez, foi isso que Adão e Eva fizeram, e Satanás supõe que se ele tentar Jesus em tudo, ele poderá fazer em determinado momento que Jesus cumpra a sua própria vontade e não a vontade do Pai, e bastaria uma única vez. Jesus poderia se tornar um pecador, sim ou não? Sim. Deus jamais, nós vimos isso, porque ele é fiel a ele mesmo. Mas como homem aqui na terra, sendo tentado de todas as formas, Jesus santo, gerado pelo Espírito Santo no ventre puro da Virgem Maria, a vida mais santa que já existiu, ele poderia se tornar um pecador, sim ou não? Sim. Porque se fosse totalmente blindado e impossível que ele pecasse, o diabo não perderia tempo lançando sobre ele todas as tentações possíveis e imagináveis, porque ele foi tentado em tudo, e o diabo sabia que ele podia ser tentado. O diabo não é trouxa. O diabo não perderia tempo tentando uma pessoa que ele soubesse ser incorruptível, intocável. Então o diabo vai com todas as suas artimanhas, com todos os seus engodos, com todas as suas armadilhas, ele vai tentando Jesus, porque Jesus tem uma natureza humana, habita num corpo que foi gerado pela sua mãe, e a sua mãe traz a herança adâmica. Então é possível que Jesus no corpo humano caia, é possível. E você sabe, meu querido e minha querida, qual foi o ponto máximo da tentação de Jesus Cristo? Foi num jardim, porque Jesus é o segundo Adão, e o primeiro Adão caiu num jardim, e agora Jesus, na sua última noite de vida, está no jardim, o jardim das oliveiras. No interior daquele jardim, na parte mais aprazível, no Getsemane. E ali no Getsemane, naquele jardim, Satanás se apresenta como a serpente se apresentou lá no Éden para o primeiro Adão. Satanás quer criar nele uma vontade de não prosseguir, uma vontade de recuar, uma vontade de desistir. E Jesus começa a ver todos os horrores pelos quais irá passar nas próximas horas. Sofrimento indescritível como nunca ninguém sofreu neste mundo. E do mesmo modo que a concupiscência entra pelos olhos, Jesus, ele viu todo o sofrimento que iria padecer, e é lógico, ninguém quer sofrer. Tem alguém aqui que quer sofrer? Quem quer sofrer, levante a mão. Jesus está num corpo igual ao nosso. O nosso corpo foge de sofrimento. O nosso corpo recusa o sofrimento. Então é ali, no jardim,
que ele vai sofrer o mais terrível ataque de Satanás. Um desejo dentro dele de não passar por aquilo. Ele tem agora uma vontade de escapar. Quando Jesus fez a primeira oração naquele jardim, você se lembra das palavras que ele disse? Jesus orou assim: Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu o beba. Contudo, não seja feita a minha vontade. Olha a vontade dele aí, ó. A vontade foi gerada. Ele está num dilema agora. Se ele cumprir esta vontade, o que é que vai acontecer com ele? Vai se tornar um pecador. Por mais santo, sublime e puro, se ele der prosseguimento a esta vontade, se ele consumar esta vontade particular, ele se torna um pecador. Havia um pecador que podia nascer ali. Bastava dizer: eu não vou passar por tudo isso. É injusto. Nunca fiz mal para ninguém, só fiz o bem, só preguei palavras boas. Não é justo eu passar por esse sofrimento que nunca ninguém passou. Nunca fiz mal para ninguém. Eu não vou me sujeitar a isso. Eu não vou querer isso para a minha vida. Eu não quero passar por isso. Quer saber de uma coisa? Para mim chega. Já fiz muito. Já curei muita gente, já libertei muita gente, já expulsei muito demônio, eu já fiz um grande trabalho aqui na terra, fiz pregações que nunca ninguém fez. Eu vou descer o Monte das Oliveiras pelo outro lado e vou viver a minha vida. Um pecador podia ter nascido ali. E seria um pecador que desceria o Monte das Oliveiras pelo lado oposto ao que vinha a comitiva para a sua prisão. Ele fugiria, mas ainda iria se justificando. Poxa, imagina, não está certo isso. A vontade de Deus para mim não está boa não. Eu não aceito isso, na minha vida não. E não é assim que muitos de nós reagimos diante do sofrimento. Você já parou para pensar nisso? Ah não aceito isso para a minha vida. Não aceito perder tudo. Não aceito esse sofrimento. Eu não aceito ficar desempregado. Eu não aceito ficar sem dinheiro. Eu não aceito esse sofrimento na minha família. Não é assim que a gente costuma reagir, amados. E a gente se justifica porque a gente diz: eu sou filho de Deus, imagina que eu vou passar por isso. E Jesus, Ele mais do que qualquer um de nós poderia dizer: eu legitimamente sou filho de Deus e não vou passar por isso. O que está em jogo ali agora? O que está em jogo ali, amados? Primeiramente, a própria alma de Jesus Cristo. Em segundo lugar, a sua missão aqui na terra. Porque quando o anjo apareceu no sonho para o seu pai adotivo José, porque José já tinha decidido: a minha noiva está grávida e eu não tive nunca nenhum relacionamento sexual com ela, ela deve ter adulterado, não sei quem foi, mas também não quero saber, eu vou abandoná-la. José estava decidido. Naquela noite o anjo apareceu em sonhos para José e disse: José, não temas receber a Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo de Deus. Eis que ela dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha o que está em jogo. O motivo do seu nascimento. Se Jesus Cristo ceder a essa tentação, se brotar nele o pecador humano, nem a alma dele será salva.
E Ele jamais poderá salvar o seu povo dos seus pecados, porque Ele mesmo transgrediria a vontade do Pai, e se Ele pecasse, Ele seria escravo do pecado. Ele ia sair daquele monte das oliveiras, descendo a outra encosta, mas ele sairia algemado com Satanás, ele seria prisioneiro de Satanás. Você está compreendendo tudo isso? A agonia de Jesus aconteceu ali. Foi a maior aflição que ele passou, porque ali significava o divisor das águas. Ou ele se entrega, ou ele foge. Fugir significaria fazer a própria vontade. E é por isso que ele ora 3 vezes. Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí ele foi lá, angustiado, agoniado, foi lá, os discípulos dormindo, por favor, orem mais um pouquinho, acordem. Esse é um momento de muita angústia para mim, me ajudem em oração, eu vou orar de novo. E aí ele coloca o rosto em terra, ele se derrama, ele chora. Um pecador dentro dele está querendo fazer a própria vontade, entende isso? Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus sabe que fazer a própria vontade significará desobedecer à vontade do Pai. E ele ficou tão agoniado que suou grandes gotas de sangue que escorriam até o chão. E ele está tremendo, tem taquicardia, a pressão está muito alta, ele transpira muito, o suor se converte em gotas de sangue, ele está aflito, agoniado. Vem um anjo de Deus para confortá-lo. Confortar significa dar força. E aquele anjo vem confortá-lo, enviado pelo próprio Deus, mas não tem outro jeito. Você sabe, é nesse momento que as religiões deveriam parar para refletir. Religiões que apresentam outros meios para o ser humano alcançar uma paz futura, o céu, o paraíso, sei lá o quê. É neste momento que as religiões deveriam parar para pensar. Allan Kardec pulou completamente esta passagem da vida de Jesus. Allan Kardec, ele pula o sacrifício de Jesus na cruz, a tortura, o sofrimento, porque uma doutrina do kardecismo é que as pessoas sofrem neste mundo por causa de culpas de vidas passadas. Mas se Jesus era santo, que culpa passada ele tinha para sofrer tanto? O sacrifício de Jesus nega o kardecismo. Por isso que Kardec passou longe da cruz de Cristo. As religiões deveriam parar para pensar, espera um pouquinho, estamos oferecendo uma medianeira para o povo, uma mulher para o povo confiar, esperar agora e na hora da morte. Amados, a aflição de Jesus significava a verdadeira batalha entre o pecado e a obediência a Deus. Por isso que ele está passando tão mal. Ele passa mal sim, porque fazer a vontade de Deus faz a pessoa passar mal. Porque fazer o pecado é fácil, você vai e faz, o teu desejo, a tua vontade prevalece, você vai e faz, isso é moleza, até o diabo faz. Eu quero ver você fazer o que Jesus Cristo fez, ser fiel até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus foi a única pessoa, até hoje, que fez a vontade do Pai. Foi tentado até o último suspiro. Pendurado na cruz, muitos chegavam e diziam: salvou os outros e não pode se salvar.
Salve-se a si mesmo e creremos em ti. Você vê? Pessoas que não compreendem o plano de Deus. Porque na verdade ali, na cruz, agonizante, estava o Messias triunfante. Por isso que ele foi crucificado no Monte Caveira. Jesus com a sua morte aniquilou a morte. Jesus com seu sangue puro aniquilou o pecado. Porque ele fez a vontade do Pai até o fim. O que eu li para você aqui na carta de Tiago, hein? Eu li aqui para você, Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o ser humano que sofre a tentação. Se você não está passando por uma tentação hoje, vai passar amanhã. Não preciso nem profetizar, porque o diabo não vai desistir de você. Assim como ele não desistiu de Jesus até o último suspiro na cruz, o diabo continuou ali tentando Jesus. Desce da cruz, desce da cruz. Salvou os outros e não pode se salvar. O diabo não vai desistir de você até o teu último suspiro. Se você não está sendo tentado hoje, vai ser tentado depois. Mas bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher que sofre a tentação. Fica firme nessa provação, porque o Senhor te dará a coroa da vida, que Ele tem reservado para todos aqueles que o amam, para aqueles que resistem de fazer a própria vontade, para fazerem a vontade de Deus. Você pode sofrer, mas a tua recompensa é gloriosa. Por isso que um dia, diante dele, todo joelho se dobrará, inclusive o de Kardec. Por isso que um dia, diante dele, todo joelho se dobrará, inclusive o de Maomé. Por isso que um dia, diante dele, todo joelho se dobrará. O diabo já dobrava os joelhos na frente de Jesus, mas vai dobrar um dia com todo o exército infernal. Porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E Ele conseguiu esse status porque foi o único ser humano sem pecado que fez a vontade do Pai até o fim. Foi fiel até a morte. Ser fiel até a morte, diz Jesus para você, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos ficar todos de pé. Eu me sinto um pregador velho, sabia? Eu estou de cabelo branco, minha barba já está branca, mas eu me sinto muito velho, porque eu estou pregando uma mensagem velha, uma mensagem antiga, uma mensagem fora de moda, uma mensagem antiquada. O meu avô pregava essa mensagem. O meu pai pregava esta mensagem. Eu estou me sentindo mais velho do que o meu avô, porque hoje os pregadores não estão mais anunciando esta mensagem. Não se fala mais a respeito disso. E enquanto isso, o diabo vai algemando várias e várias pessoas que estão pecando, levando para as trevas, para o abismo. Porque na verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus veio para pôr em liberdade os oprimidos. Ele veio para soltar os cativos. E no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres de verdade. Jesus veio para salvar você dos seus pecados, porque os teus pecados vão te levar para a morte, e é para lá que o diabo está te arrastando. Olha, quando eu tive meu encontro verdadeiro com Jesus, eu parei de fumar, e não fiz nenhum esforço para isso, porque eu fui libertado de verdade. Eu deixei os outros vícios e não fiz nenhum esforço para isso, porque eu fui libertado de verdade por Jesus.
Eu me afastei das más companhias, não que eu fugisse delas, mas porque Jesus me libertou até das más influências. A minha vida foi libertada. Eu sei quem é Jesus. Eu anuncio liberdade para você agora. Eu anuncio libertação de verdade. Se você é uma pessoa de Deus, esse pecado está te fazendo sofrer. Se você é uma pessoa que está passando por tentações e tem dado lugar à concupiscência, se você se sente prisioneiro, prisioneira, só Jesus pode te libertar agora. Por isso eu quero fazer um convite, olhem todos para mim. Olhem todos para mim. Se você quer que as tuas cadeias de vícios, pecados, concupiscências, situações opressoras, essa cadeia de sofrimento que você está, não um sofrimento qualquer, mas o diabo está pisoteando em você. Você literalmente está comendo o pão que o diabo amassou, porque o diabo ele não tem pão, ele tem pedras para dar. E hoje em dia ele dá pedras de crack, como se fosse um prazer, uma coisa satisfatória. Você está aprisionado, aprisionada. Mas só existe uma pessoa que pode te libertar, porque ele nunca foi prisioneiro do pecado. E como ele nunca foi escravo do pecado, como ele nunca pecou, ele pode transferir para você a santidade que ele tem. Quando Jesus estava aqui na terra, escute isso. Trouxeram uma mulher diante dele apanhada em adultério, era flagrante. E a lei ordenava que mulheres assim, apanhadas em flagrante, deveriam ser mortas por apedrejamento. Pegaram aquela mulher que já estava sentenciada pela lei e condenada, jogaram aos pés de Jesus e disseram: a lei nos manda apedrejá-la, tu pois que dizes? E Jesus, que é o advogado dos advogados, ele não defende o réu dizendo: imagina, é tudo fofoca, tudo mentira, essa mulher é santa, estão inventando isso dela. Não, Jesus ele não mente, ele nunca mentiu. Ele não precisa mentir para te defender. Ele sabe das tuas fraquezas. Ele é o teu advogado, ele é o teu sumo sacerdote. Aquela mulher aos pés de Jesus não tinha mais esperança. Mas Jesus não a defendeu com um álibi, Jesus não fabricou uma defesa, Jesus a absolveu instantaneamente, dizendo o seguinte para os juízes: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E todos tinham pecado, e todos se retiraram. Olha que advogado bom. Ele não precisa mentir para te absolver. Ele sabe que você é pecador, ele sabe que você é pecadora. Aliás, ele sabe de todo mundo aqui. Ele te absolve mesmo com a tua fraqueza. Desde que agora você se lance aos pés de Jesus, como aquela mulher teve a felicidade de ser lançada aos pés de Jesus. Você se lance aos pés de Jesus agora. Porque eu quero ver, se você estiver aos pés de Jesus, eu quero ver qual vai ser a pessoa na face da terra, ou qual o demônio do inferno, qual o diabo, qual o acusador que vai te condenar, se Jesus Cristo te absolveu. Se Ele te absolve, quem é que te condena? Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Você tem que reconhecer que tem pecado. Jesus provou na defesa da mulher adúltera que todos têm pecado. Você tem que reconhecer: eu tenho pecado. Eu quero que Ele me absolva mesmo eu sendo culpado. Eu quero que Ele me absolva mesmo eu sendo culpada. Ele absolve sim. Você só precisa vir aos pés dEle. Olhem todos para mim. Quem aqui quer receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer ser salvo dos seus pecados, levante a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Oh glória! Agora eu quero que todos que ergueram as mãos saiam dos seus lugares e venham aqui na frente do altar.
Eu vou ficar de joelhos esperando por você, porque Jesus Cristo está aqui neste lugar. Ninguém vai te apedrejar, ninguém vai te destruir. Se você nomear Jesus o teu advogado, Ele também é o juiz. Ele te defende, Ele te absolve, e da sentença dele ninguém recorre. Não tem apelação. Não tem apelação. Você pode ir para o dia do juízo, porque o teu processo estará extinto. Oh glória! Quando você chegar no dia do juízo, e vamos aplaudir, igreja, olha quanta gente chegando. Quando você chegar no dia do juízo, o diabo vai mandar pegar o teu processo. Ele é o advogado de acusação. A palavra diabo em grego vem do diabolos, acusador. No dia do juízo, o diabo vai mandar pegar o teu processo. Aí irão pegar a tua pasta, o teu processo lá. Vai estar escrito concluso, transitado em julgado. Não cabe mais recurso nem condenação. Absolvido pelo advogado e pelo juiz dos juízes, o juiz dos vivos e dos mortos. Ninguém te condenará. Se Jesus te absolver, ninguém te condenará, porque Ele foi o único que venceu Satanás, que venceu o pecado, que venceu a morte. Eu quero chamar aqui na frente você que está afastado, afastada da casa do Pai, e você que está sem igreja, e você que tem vícios que te aprisionam, ou você que está preso, presa por um pecado. Sai do teu lugar e vem aqui na frente e se ajoelhar também. Sai do teu lugar e vem se ajoelhar. Não quero saber do teu pecado. Jesus sabe o que é. Não quero que você me conte o teu pecado, eu não sou padre. Jesus sabe qual é o teu pecado. Antes da cruz ainda, desceram um paralítico pelo teto e colocaram na frente de Jesus. Antes da cruz ainda, hein? E Jesus disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. E todo mundo começou a pensar: quem ele pensa que é? Só Deus pode perdoar pecados. Aí Jesus provou que Ele é Deus mesmo. Você não pode duvidar que Ele é Deus. Os próprios inimigos de Jesus fizeram essa declaração: só Deus pode perdoar pecados. Quem ele pensa que é? E Jesus provou que é Deus. Ele disse: para que todos saibam que eu tenho na terra autoridade para perdoar pecados, eu digo a este paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Isso sim é autoridade. Ele é Deus. Agora imagine depois da cruz. Igreja, preste atenção nisso. O Espírito Santo está falando com você muito hoje. Se antes da cruz ele já perdoava pecados, mas era mediante um oferecimento pessoal, depois que ele derramou todo o seu sangue puro lá no Monte Calvário, em obediência a Deus, ali quando ele expulsou o príncipe deste mundo, o sacrifício de Jesus não passou a ser mais uma coisa que só funciona unilateralmente, mas que agora está à disposição de qualquer pessoa que crê. Antes da cruz, Jesus precisava olhar para o paralítico e dizer: perdoados são os teus pecados. Ele precisava olhar para a mulher adúltera antes da cruz e dizer: eu também não te condeno. Mas agora, depois da cruz, a salvação pelo sangue de Jesus é para toda pessoa que crê, é para quem quiser, é para todos os culpados, é para todos os condenados. Você que está assistindo essa mensagem, um pregador do telhado chegou e te deu esse DVD e falou: assiste isso aqui. Você está assistindo, e o Espírito Santo falou com você: quer se livrar, ser salvo, salva dos seus pecados, dos seus vícios, dos seus tormentos, quer ser salvo da morte e do inferno? Então se lance aos pés de Jesus, aí mesmo onde você está, se ajoelhe ao lado do teu televisor. Você que está assistindo essa mensagem no site da pazevida.org.br, na Paz e Vida TV, ou você baixou esta mensagem na internet, porque todas as nossas mensagens estão de graça na internet.
É só procurar. E você achou esta mensagem, assistiu até agora, quer entregar a vida para Jesus? Então se ajoelhe aí ao lado do teu computador. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio, em qualquer lugar do Brasil, de Portugal, de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, da Ilha da Madeira, de qualquer país da América Latina. Você que está nos escutando agora, brasileiros em todas as partes do mundo que estão ouvindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe aí ao lado do teu rádio, se ajoelhe aí ao lado do teu computador. Você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem, você está numa rua, numa estrada, está num congestionamento, está preso, presa no trânsito. O pior é ser preso no pecado, presa no pecado. Quer ser livre de verdade? Então entrega a vida para Jesus. Não precisa parar o veículo, coloque a mão direita sobre o teu coração. E cada pessoa que está de joelhos, e cada pessoa que está se entregando para Jesus, coloque a mão direita sobre o coração agora. Eu vou chamar aqui na frente, ao meu lado, meu filho na fé, pastor Neilton Rocha. E você que está com a mão direita colocada sobre o teu coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra e compreendi, porque Jesus é o único que pode me salvar do meu pecado. E eu entendi, porque Ele é o único que pode me libertar do poder do pecado, porque Ele é livre. Ele nunca foi escravo do pecado, Ele nunca pecou, e Ele morreu na cruz para me libertar. Na obediência até a morte, Ele me libertou e veio a ser o meu Salvador. E é por isso, meu Deus, que eu declaro agora, de joelhos, que o Senhor Jesus é para sempre o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai Santo, escreve o meu nome no livro da vida e jamais permita que o meu nome seja arriscado. Me guarda, Senhor, até o fim. E quando eu for tentado, quando vier a tentação, eu vou confiar na tua perfeita vontade e serei fiel até o fim, porque o Senhor me dará a coroa da vida. Muito obrigado, meu Pai. Me guarda, me transforma, me restaura, me abençoa e me dá vitória por Jesus Cristo, o meu eterno Salvador, para todos sempre. Amém.